Fala galera, beleza? Bibi aqui e hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês mandaram. Gente, são muitas perguntas, então eu dividi em tópicos. Então, antes de mais nada, bora lá. Estratégia de prova ou como fazer provas. Gente, a questão é o seguinte: você não pode simplesmente fazer uma prova de qualquer forma. É necessário estratégia. Então você precisa ter um planejamento para que você tanto estude para a prova, quanto quando você chegar na prova, saiba fazer ela passo a passo da forma correta. Então, gente, é muito importante isso. No exemplo que eu sempre passo é o seguinte: você, isso claro que depende de caso a caso, mas na maioria dos casos, você não pode apenas chegar em uma prova e falar assim: prova tem 10 questões. Ah, vou começar da 1 até a 10 sem nenhum critério, sem nada. Gente, isso não é uma boa estratégia. Você precisa ter um plano antes para fazer essa prova, entenderam? Então, por exemplo, no caso do ITA, o que eu sempre recomendo é o método 1, 2, 3. O que é esse método? Você vai abrir a prova e em poucos minutos, coisa de 1, 2 minutos no máximo, você vai passar o olho por toda a prova. E aí você vai olhar as questões, por exemplo, 10 questões, e você vai dar um número para elas: 1, 2 ou 3. É uma questão que você sabe fazer no tempo bom, você tem praticamente certeza de que você acertará. É uma questão de boa para você, nível 1. Nível 2 é uma questão que, embora você saiba fazer, você bateu o olho e fala assim: sei fazer, mas talvez erre uma coisinha, talvez o tempo seja maior do que um tempo que eu levaria normalmente para fazer a questão, mas eu sei fazer a questão. Essa é uma questão de nível 2. E a questão de nível 3 não é necessariamente uma questão absurda, pode ser, mas também pode ser uma questão que você sabe fazer, mas vai levar muito tempo, tem chance de erro e tudo mais, ou seja, uma questão mais difícil. Gente, uma vez que você coloca nível 1, 2 e 3, você numera, coloca do lado da questão 1, 2, 3. Aí você fez isso, dá uma olhada e fala: nossa, que legal, tem, sei lá, 4 questões nível 1, 4 nível 2 e só 2 nível 3. O que você faz? Começa nível 1, 2, 3, beleza? Essa é uma estratégia muito legal. Pergunta número 1. Você recomenda fazer cursinho no ensino médio, estando no terceirão e querendo ITA? Ou você acha que cursinho depois de se formar compensa mais? Legal demais essa pergunta. Gente, é o seguinte: eu mesmo fiz turma ITA no ensino médio e eu recomendo se você quer ITA. Por que eu falo isso? Vamos supor, você quer ITA, aí vem um ponto principal. Você tem certeza de que você quer o ITA. Então isso é fundamental. Por quê? Porque vamos supor que você está na dúvida entre ITA, ou medicina, ou direito, ou administração, psicologia. Esse é o primeiro ponto. Você não pode se colocar numa turma ITA tendo tanta dúvida assim, porque na turma ITA o foco vai ser em matemática, física, química, português, inglês e redação. Então, geografia, história, biologia, filosofia, sociologia, você não vai ter, você vai ter menos, entenderam? Ou, no caso, se for um cursinho ITA, você nem vai ter. Ou você vai ter aulas que você pode fazer, mas o foco não é o foco da turma. Entendem o ponto? Então tem muitas ramificações. Agora, uma vez que você decidiu fazer turma ITA, é bom sim, que você decidiu fazer o ITA, é bom sim você fazer a turma ITA, porque é o foco específico para aquilo. Então, por exemplo, vamos supor que um jogador, uma pessoa quer ser atleta. Beleza? Esse é o ponto. Se ela quer ser atleta, ela não pode simplesmente falar assim: ah, não, então eu vou aprender todos os esportes possíveis. Não, ela vai perder tempo. Então ela primeiro tem que entender: eu quero ser atleta, legal. Agora, que esporte eu quero? Ah, eu quero vôlei. Beleza, então eu quero vôlei, já decidi isso. Então eu vou procurar uma escola de vôlei. Aí dentro da escola de vôlei, você vai acabar descobrindo que, ah, não, eu quero ser atacante, eu quero ser, sei lá, levantador. E aí você vai aprender técnicas específicas para aquilo, mas você está numa escola de vôlei. Então, para o ITA é a mesma coisa. Você decidiu que quer fazer ITA, vá para um cursinho que prepara para o ITA. Só que, igual eu falei, tendo a certeza de que você quer ITA, beleza? Agora, fazer o cursinho, fazer essa turma ITA ao longo do ensino médio vale a pena? Vale muito a pena. Por quê? Porque você vai estar, já sabe que você quer ITA, e ao invés de você ter que buscar por fora conteúdos, ter que buscar por fora matérias, ter que sofrer sozinho, você já entra numa turma ITA
E aí lá o coordenador, os professores estão focados naquilo. Então eles vão te ajudar nesse sonho, entende? Então é muito melhor você fazer isso. É claro que existem problemas. Por exemplo, você está no terceiro ano, no segundo ano, e você mudar para uma turma ITA, se você não decidiu 100% que quer ITA, pode ser ruim. Vamos supor, por exemplo, se talvez você seja uma pessoa que tem muita ansiedade, talvez isso intensifique a sua ansiedade, entende? Então tem uns pontos negativos, não é de todo bom. Mas, pensando no mundo ideal, se você quer ITA, é bom já entrar na turma ITA o quanto antes, se você tiver oportunidade. Então, por exemplo, eu tenho oportunidade de entrar em vez de fazer só o terceiro ano, é o terceiro ano ITA. Ou seja, eu vou para a turma ITA, tenho sim as matérias que precisam para compor minha grade, mas elas são dadas assim, mais rápido, tudo mais. E aí você vai e faz sim a parte focada em matemática, física, química, português, inglês e redação. Então, super vale a pena. Aí tem uma pergunta muito legal aqui. Qual cursinho você fez? Gente, eu fiz o Poliedro aqui em São José dos Campos presencial. Então, como vocês sabem, o Poliedro é sensacional. Eu sempre recomendo para todo mundo que quiser fazer turma ITA, recomendo o Poliedro daqui. Agora uma outra pergunta aqui. Você faz mentoria de estudos? Gente, essa parte de mentoria é muito interessante. Inclusive tem uma outra pergunta aqui que fala assim: qual mentoria você recomenda? Aí eu vou te falar o seguinte, eu, pessoalmente, eu acho que mentoria é uma coisa muito específica. Eu teria como preparar uma mentoria com alguns alunos, explicar direitinho, ir acompanhando ao longo do ano? Sim. Acho que seria eficaz? Sim, acho que sim. Porque você... Imagina assim, você tá estudando com alguém que fez turma ITA, que fez o vestibular, que passou no ITA, que formou no ITA, então você tem um background ali muito legal. Essa pessoa te ajuda nos seus erros, mostra caminhos melhores para você fazer. Qual que é a minha ressalva em relação à mentoria? É que se você buscar uma mentoria, você tem que buscar uma mentoria não para que seja um escape para você no sentido de que, não, agora que eu tô fazendo mentoria com esse cara que eu vou passar no ITA. Gente, isso provavelmente não vai ser isso que vai fazer você passar. Eu diria que a mentoria é uma parte muito pequena do quanto você vai realmente passar no vestibular. Entende? Posso estar errado, mas essa é a minha opinião. Então eu penso por mim mesmo. Se na época que eu estava estudando eu tivesse um mentor, uma pessoa para me acompanhando, eu acho que sim, teria me ajudado demais. Acho que sim, talvez teria abreviado, talvez um ano de cursinho. No que sentido? De que talvez uns erros que eu estivesse cometendo ali, talvez essa pessoa pudesse ter um contato e falar, não faz isso ou faz aquilo. Mas essa pessoa não ia estudar por mim, essa pessoa não faria redações por mim, essa pessoa não acordaria toda manhã para estudar e essa pessoa não seria no meu lugar. Então, esse é um ponto muito importante sobre a mentoria. Tanto se você for buscar uma mentoria, quanto a pergunta que foi para mim de se eu quero criar uma mentoria. Eu criaria uma mentoria se eu tivesse um plano para ela, não só para ficar acompanhando e sabendo e dando uma dica ou outra, mas se eu tivesse, por exemplo, uma rotina que eu seguiria ajudando essas pessoas. Então, assim, pensando no futuro, não é uma coisa que eu penso a curto prazo, assim, talvez médio, longo prazo, beleza? Agora uma outra pergunta, quando vai lançar um curso preparatório para o vestibular? Essa pergunta é muito legal, mas é polêmica, vou explicar por quê. Eu tenho sim muita vontade de ter um curso preparatório para vestibular na parte de matemática, só que eu disse um curso preparatório, eu não disse um cursinho. Então é aí que vem a polêmica. Eu acredito que exista um futuro em que eu tenha, por exemplo, um curso, Bibi, eu tenha um curso de matemática tão testado, tão validado, com tantas experiências de alunos, com listas de exercício, com exercícios, com provas resolvidas, com vídeo de resolução, com teoria, com truque, com caderno de formas. Eu tenho uma estrutura tão testada que eu vire e fale no futuro assim: olha, se você fizer o meu curso de matemática, você tem tudo o que você precisa para passar no ITA. Aí seria legal. Mas até eu chegar em um ponto em que eu construa algo com vocês, que eu chegue nesse patamar, eu acho que isso leva tempo e eu jamais venderia esse curso falando assim: faça e você vai não precisar de cursinho. Eu só falaria isso
muito tempo depois de validar, foi o que eu falei para vocês. Então sim, eu penso em fazer um curso preparatório, mas que seja uma complementação aos seus estudos. Nunca vendendo como se fosse, faça isso aqui e você não precisa de mais nada de matemática. Porque isso eu não acredito, eu não concordo e eu acho que isso é perigoso. Então assim, qual que é a minha intenção, até passando para quem vê o vídeo aqui, é criar módulos para vocês. Então minha intenção é começar trazendo um conteúdo específico ali dentro da matemática, beleza? Agora outra pergunta, como separar os conteúdos para estudar por ITA? E aqui tem duas ramificações. Caso você estude em cursinho, eu entendo que os professores, o coordenador, já fazem essa divisão e já vão fazendo por semana o que você tem que estudar e tudo mais. Então eu entendo que talvez a pessoa que perguntou, embora no meu canal seja, eu acredito que seja mais ou menos 50-50, ou seja, 50% faz cursinho e 50% não faz, eu entendo que essa pergunta é mais focada para quem estuda por fora, sem cursinho. E aí eu acho, aí é que, como eu não fiz isso, eu não tenho tanta propriedade para falar. Mas eu diria para você que a parte de você separar os conteúdos é você cobrir a matéria. Então, por exemplo, matemática. Eu tenho que cobrir tudo que cai no ITA. E aí depois você vai fazendo uma divisão por porcentagem histórica do que cai. Então, por exemplo, você tem lá, polinômios. Polinômios é uma matéria importante para o ITA. Então você tem que entender quantos por cento de polinômio cai no ITA. Essa é mais ou menos a porcentagem que você precisa estudar dessa matéria, alocar tempo. Agora, você pode virar e falar assim, não, mas eu amo geometria analítica, então eu vou estudar aqui muito mais do que eu estudo as outras coisas. Gente, é perigoso. Por quê? Porque você talvez esteja estudando muito mais geometria analítica do que é possível de cair na prova do ITA. Então, eu falaria para você tentar buscar pessoas sérias aqui nas redes sociais que têm cronogramas de estudo pro ITA para pessoas que estudam sem cursinho, mas pessoas sérias que passaram no ITA, ou que formaram no ITA, tudo mais. E aí pode ir se guiando, ou no caso de quem faz o cursinho, seguir o cursinho se for um cursinho específico pro ITA. Bom, aí uma outra pergunta aqui. A rotina para fixação ao longo do tempo. E caso tenha esquecido alguma matéria, o que você fazia para relembrar? Gente, é o seguinte. Essa pergunta é muito importante. O que ela quer dizer? Ela quer falar o seguinte. Eu estudava, vamos pegar assim, trigonometria. Então eu estudava trigonometria, aí depois eu fazia exercícios, e aí depois eu revisava, e aí na semana seguinte eu só revisava, e aí na outra eu revisava, até chegar num dia em que eu estudava tudo de novo, e depois eu revisava. Como é que funcionava o meu esquema? Eu vou falar pra vocês. Eu fiz anos de cursinho, então eu não tive um negócio que eu falasse assim, eu estudei ao longo de um ano só, então eu estudei uma vez trigonometria e depois eu revisei mais 3 vezes ao longo do ano e fui pra prova assim. Não foi. Eu ia estudando, então assim, trigonometria foi uma matéria que eu aprendi rápido no começo. Então foi uma matéria que eu aprendi no começo e depois ia revisando. O que eu fazia? Eu esperava a época de trigonometria do cursinho. Então eu sabia trigonometria, e vamos supor que maio fosse o mês da trigonometria. Aí eu prestava atenção nas aulas, fazendo exercícios, e eu falava assim, legal, tá de boa, sei tudo, lembro tudo. E eu fazia exercício também, sem consultar, sem nada, ficava fazendo exercício. Aí se eu esquecesse alguma coisa, ia lá pro meu caderno de fórmulas e revisava aquilo muito rápido. Tipo, como é que resolve a equação trigonométrica de seno? É x mais 2kπ, entendeu? Fazia isso. Aí eu olhava, não, mas eu errei, não era isso, era outra coisa. Aí eu ia lá e revisava, entenderam? Eu fazia desse jeito. Então, em resumo para você, eu aprendi a matéria e ao longo do ano, aí nesse período inicial que eu aprendi, eu fazia os exercícios. Se eu tinha dúvida, eu ia no meu caderno ou caderno de fórmulas, o caderno de fórmulas porque ele era mais resumido, mas se eu tivesse mais dúvida ainda, eu ia no meu caderno, aí eu eu revisava essa matéria e seguia o jogo. Aí ao longo do ano, eu tinha meu caderno de fórmulas que eu ia revisando antes das provas. Então, por exemplo, ia ter 3 provas de trigonometria. Passava por trigonometria. Opa, essa fórmula eu sei, isso aqui eu sei, isso aqui eu sei. Beleza, entendeu? Fazia desse jeito. E por fim, gente, nesse tópico grande aqui de estudos, né? Organização dos estudos. O que eu fazia para medir? Apenas provas ou listas? Ou como que era? Gente, é o seguinte. Isso é uma coisa que eu sempre falo. A parte de estudar para o ITA, ou para concurso, ou para medicina, ou para vestibulares, é muito complicada, porque você às vezes só tem uma forma de medir, que é literalmente provas.
Então você tem os simulados, você tem os vestibulares, você tem provas antigas. Então o que são provas antigas? Por exemplo, eu quero fazer o ITA. Então eu pego as provas, sei lá, de 2015 até 25 e vou fazer elas todas sozinho. Mas aí eu marco o tempo, eu anoto, eu faço a resolução dela, então eu olho e falo assim, nossa, agora vamos ver quantos eu acertei. Anota os acertos das objetivas, faz uma correção rígida, boa, das dissertativas e dá uma nota pra você. E fala assim, eu tirei, sei lá, em 2018 no ITA eu tirei, sei lá, 6 ponto alguma coisa. Será que eu passaria? E aí você vai olhar lá no site do ITA. Então são essas três formas. Simulado, prova antiga e os vestibulares. E como também você vai validando seus estudos ao longo do ano? Gente, vendo como você está se saindo nas aulas, ou seja, estou entendendo tudo, como você está saindo ao longo do ano, tipo, memorizei, aprendi as coisas e nos fazendo exercício. Se você está pegando trigonometria, por exemplo, você aprendeu, revisou, tem tudo de cabeça, vai fazer os exercícios e consegue, é uma forma de medir, entendeu? Então, essa é um jeito bem legal. Galera, e aí agora um outro tópico de perguntas que me fizeram. Vida no ITA. E aí tem umas perguntas legais, são 8 perguntas, eu vou falar aqui pra vocês, vou responder conversando aqui com vocês. Vamos lá. Como funciona a parte de intercâmbio no ITA? Gente, essa parte é muito legal, porque você pode entrar no ITA e depois você pode fazer algumas conexões com faculdades estrangeiras. Então, por exemplo, no caso da aeroespacial, você pode fazer um estágio remunerado na Alemanha. Isso é muito legal. Então, isso nada afeta a sua faculdade. Você pode concluir os 5 anos tendo feito uma interrupção, acho que de 1 ano, em que você vai para a Alemanha, faz um estágio remunerado e volta. Agora, tem opções em que você vai para instituições da França, a Polytechnique, por exemplo, a Suprêro, dentre outras, que você faz o ITA, aí você faz esse processo, todos eles têm processos, né, seletivos, você vai para essa instituição, aí você conclui lá, ganha o diploma deles, e aí existem algumas em que você volta para São José, conclui o que faltava no ITA e também forma no ITA. Então você forma com 2 diplomas. E isso eu estou dando exemplos da aeroespacial, da aeronáutica. Mas, por exemplo, para outros cursos tem outros vínculos de intercâmbio. Então é muito massa. Para você saber todos os intercâmbios, você entra no site do ITA na parte de graduação e lá tem os vínculos que o ITA possui com outras faculdades. Legal? Agora uma outra pergunta. Uma pessoa com asma é aceita no ITA? Gente, eu reservei essa pergunta porque é o seguinte. Primeiro, todas as questões de saúde que o ITA tem alguns processos diferentes, para você saber com certeza você precisa ir no edital do ITA. Então como é que você faz isso? Você entra no site do ITA, vai em estudar, depois você vai em vestibular, e aí você procura o edital do ano que você está fazendo o vestibular, porque muda, e vê quais que são os critérios. Eu não sei especificamente sobre asma, mas vou contar para vocês uma coisa que aconteceu no ITA. Antigamente, algumas pessoas que tinham algumas restrições de saúde, quando entravam no ITA, junto com todo mundo que não tinha, precisava fazer alguns testes. Caso a pessoa fosse reprovada, ela ela não passava para essa terceira fase do vestibular, então ela não entrava no ITA. E acontecia muito de ter processo na justiça, aí isso atrapalhava o aluno, que ficava muito preocupado, atrapalhava o ITA, atrapalhava alguns setores assim. Então, o que eles fizeram agora? Eles fizeram uma opção em que alguma pessoa que possui alguma restrição, tendo passado no ITA, ela faz os exames, vai ser constatada aquela restrição, e aí o que acontece? Ela é liberada do CPUR. Estando liberada do CPUR, ela consegue então fazer o ITA, faculdade, sem o CPUR. Então ela não precisa mais de perder a aprovação dela, entenderam? Então hoje em dia é assim. Mas resumindo, se você tem alguma restrição, procura o edital certinho que você vê lá os procedimentos, beleza? Agora outra coisa, tem limite de idade para entrar no ITA? Vou falar para vocês da minha época. Para agora, também recomendo. Entrem no edital certinho, lá tem as restrições. Mas o que acontecia na minha época? Você não podia ter mais de 23 anos no ano em que você fizesse a matrícula no ITA. Vou explicar porque é meio confuso isso. Por exemplo, imagina que você fez a prova no ano de 2025, agora.
Você vai efetivamente entrar no item 26. Ou seja, você vai fazer a matrícula no item 26. Mais ou menos o quê? Acho que é fevereiro de 26. Então, em fevereiro de 26, você não podia ter mais do que 23 anos. Entenderam a ideia da regra? Você não ter mais de 23? Funciona assim. Então, por exemplo, alguém que faz 24 anos em março poderia entrar no ITA nesse ano que eu falei, porque na época da matrícula, em fevereiro, ele teria menos de 20, não teria mais de 23, beleza? Funciona assim. Agora outra coisa, com qual idade é considerado ser tarde demais para entrar no ITA? Gente, aqui é um ponto importante. Eu diria que não existe uma idade que é tarde demais. Por quê? Se você quer o ITA, é claro que quanto antes você começar a estudar, é melhor. Isso funciona para qualquer coisa na vida. Ah, eu quero me tornar um jogador de futebol. Então, assim, é mais fácil a pessoa que já inicia lá novinho, vai passando pelas peneiras, vai entrando num clube, faz o sub 9, 11, 13, entendeu? E vai seguindo a vida. Mas existe aquele jogador que às vezes é descoberto talento mais tarde. Mas assim, então já um ponto é esse. Não existe uma idade mínima. Eu diria que quanto antes você puder conseguir, é melhor. Agora essa idade máxima. Eu acho o seguinte, se você descobriu que você quer ITA com 22 anos, então por exemplo, imagine que você só tem mais uma ou duas tentativas. Eu acho que depende do nível que você tem. Então, por exemplo, se você tem mais uma tentativa, mas você já é um aluno muito bom, você é um aluno bem treinado, você já passou em outros vestibulares, ou, por exemplo, vocês têm uma base muito forte, talvez um ano ali que você fizer de cursinho, a chance, é claro, se você começar naquele ano para estudar pro ITA, talvez a chance seja menor. Mas se você já tem essa solidificação, talvez esse um ano você consegue passar, entendeu? Agora, se você tem talvez mais uma tentativa e às vezes você tem uma base que não é muito forte, então talvez você precisaria ganhar base e depois ganhar mais consistência e depois aprofundar para passar no ITA, pode ser que você conseguisse isso em um ano, mas é bem mais difícil. Então aí seria uma decisão mais pessoal sua. Mas eu não sou pessoa para desencorajar ninguém. Mas também eu não sou pessoa que vai iludir de falar assim, ah não, se você não souber nada, mas em um ano você vai aprender. Não acho, entenderam? Então esse é um ponto importante. Outra pergunta. Você sabe se é possível transicionar de militar para civil e vice-versa aí dentro do ITA? Então, acho que tem algumas coisas que mudaram hoje em dia, mas se não me engano ainda é bem parecido com o que era na minha época. Na minha época, vou falar da minha época em que eu entrei em 2020 e formei em 2024, era o seguinte, você entrou como militar, você continua como militar, se você entrar como civil, você continua como civil. Não existe essa possibilidade de trocar. Então, por exemplo, eu entrei como civil, não poderia virar militar. Meu amigo entrou como militar, não pode virar civil. Agora, hoje em dia pode ser que tenha mudado, não tenho certeza, também teria que dar uma conferida no edital, mas existia isso daí. Agora, outra pergunta aqui. Chega no ITA ex-alunos da EPICAR ou da AFA? Sim, mas tem uma distinção. A EPICAR é a escola preparatória no ensino médio, se não me engano, e a AFA já é o ensino superior. Então, o que acontece? Existem muitos alunos que fizeram EPICAR, porque é um ensino médio muito bom. Depois disso, ingressaram em cursinhos e entraram no ITA. Mas existem alunos que fizeram EPICAR, entraram na AFA, fizeram a AFA e aí depois fizeram um vestibular específico para entrar no ITA. E existem alunos que fizeram EPICAR, foram... E foi isso. São essas duas possibilidades. Então, como que funciona? O ITA tem o vestibular principal, que é o que todo mundo conhece, mas tem um vestibular lá dentro também para os militares. E se não me engano, são para todos os militares com graduação, que são os da AMAN, eu acho, e os da AFA. E também, acho que alguns que são da Marinha. E eu não sei se assim é aberto totalmente, mas é para militares. Então é um concurso com vagas específicas, é o mesmo vestibular, mas tem vagas específicas. Então acontece sim de ter muitos pessoas da AFA que fazem esse vestibular
e entram no ITA a partir desse vestibular. Agora, outra pergunta. Você pensa em fazer um grupo/servidor para pessoas interessadas em ingressar no ITA? Aqui eu entendo que seja aquela ideia em que eu liberaria um grupo, que teria contato com as pessoas, uma mentoria, ajudar a fazer exercício e tudo mais. Gente, eu tenho plano sim de algo parecido com isso. A minha ideia seria trazer para vocês, empacotado, algum conteúdo de matemática para o ITA. Então esse conteúdo ele não substitui um cursinho, esse conteúdo ele não substitui de falar assim, faça só isso aqui e você não precisa fazer mais nenhum curso. Não, ele é um aprofundamento, ou melhor, ele pode ser do começo até o ITA, entendeu? Então essa aqui é a minha ideia. E aí a partir disso a gente pode ver, de criar um grupo, de criar um servidor específico para ter esse contato, beleza, gente? E aí, galera, então eu respondi essas perguntas, esses tópicos que eu trouxe para vocês. Tem muito mais perguntas e eu fiz de uma forma diferente. Como vocês devem estar vendo, vocês não estão me vendo só na tela. Eu também trouxe aqui uma coisa para vocês irem acompanhando. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, deem um like, se inscrevam no canal, hypem o vídeo, mandem para os seus amigos e até a próxima.